Olá e bem-vindos a mais um Leak Dropcast. Olá a todos. Tal como prometido, e depois da nossa análise ao Google Pixel no episódio 4, hoje vamos mergulhar fundo noutro gigante. Aquele que se calhar definiu o smartphone moderno, o iPhone. Exato. É impossível falar de tecnologia móvel sem dedicar um episódio inteiro ao iPhone, não é? A sua história é fascinante. Completamente. Temos aqui imensa informação, fontes que contam esta evolução toda. A ideia é, desconstruir esta jornada. Desde 2007 até os rumores do que aí vem. Perceber o que marcou cada passo. E não é só o aparelho em si, é o impacto que teve na indústria, nos hábitos, em tudo. Vamos tentar perceber as decisões, as inovações e, claro, as polémicas também que definiram cada geração e o que é hoje um smartphone. Olha, falando em impacto, lembro-me perfeitamente do meu pai, que era um fã da Apple, ofereceu um iMac à minha mãe e, anos mais tarde, eu herdei o iPod mini dela. Era mesmo uma coisa de família, essa ligação à marca. Ah, que giro! Isso mostra bem como a Apple conseguia criar essa ligação quase emocional. Mas vamos ao início, ao Big Bang, 2007. Steve Jobs no palco. Icónico, não é? A promessa era juntar três coisas. Um iPod, um telemóvel e um aparelho para a internet. Tudo num só, com aquele botão único à frente. E a interface multitouch. Isso foi a grande revolução na altura. O design era super minimalista, alumínio, traseira preta. Comparado com os telemóveis da época, cheios de teclas, foi uma ruptura total. Sim, aquela simplicidade era radical. Claro que tinha limitações, não é? Era só 2G. Pois, hoje parece impensável, mas a visão estava toda lá. Era mesmo reinventar o telefone. Mas não ficaram parados. Logo em 2008, 2009, tivemos o 3G e o 3GS. O que é que mudou aí, para além da velocidade? Bem, o 3G trouxe, obviamente, essa conectividade mais rápida, essencial para a internet móvel começar a fazer sentido. E o GPS também foi uma adição crucial. E o design mudou, passou para plástico. Lembro-me disso. Sim, um plástico mais curvo. Alguns acharam um passo atrás nos materiais, mas pronto, facilitava as antenas, o sinal. E o 3GS, o S era de speed, de velocidade, foco no desempenho e começou a gravar vídeo. Outra coisa que hoje damos por garantida. Mas houve outra coisa nessa altura, talvez menos óbvia no hardware, mas fundamental, certo? Ah, sim, a App Store. Absolutamente crucial. Lançada com o iOS 2, ali na era do 3G, isso mudou tudo. Abriu as portas aos developers. Exato. De repente, o iPhone não era só o que a Apple fazia. Passou a ser uma plataforma, uma economia nova, basicamente. Transformou o telemóvel numa ferramenta quase infinita. Faz todo o sentido. E depois dessa fase, 2010, 2011, iPhone 4 e 4S. Aí o design voltou a dar um salto, não foi? Lembro-me muito do 4. Sem dúvida. O iPhone 4 foi uau! Aço inoxidável, vidro à frente e atrás. Uma sensação de qualidade, de solidez, muito diferente. E introduziu o ecrã Retina. O ecrã Retina, aquele que não se viam os pixels, pelo menos era o que diziam. Quer dizer, a densidade era tão alta que para o olho humano normal era difícil distinguir. Foi um salto enorme na nitidez, na qualidade visual. E o 4S trouxe a Siri, a assistente de voz. Parecia ficção científica. Foi um marco, sim. A aposta da Apple na voz como interface. Tinha as suas falhas iniciais, claro, mas abriu o caminho para o que temos hoje. Foi a última apresentação do Steve Jobs, não foi? A do 4S. Exato. Teve esse peso simbólico enorme. Marcou a transição para o Tim Cook de forma muito visível. Seguindo em frente, 2012 e 2013. iPhone 5, 5S e o colorido 5C. Começaram a diversificar a linha, foi isso? Foi. O iPhone 5 ficou mais alto, mas não mais largo. Mantinha a ideia de usar com uma só mão. E ficou mais leve. O ecrã passou para 4 polegadas. E o 5S trouxe o Touch ID no botão Home. Lá está. O leitor de impressões digitais. Isso mudou a forma de desbloquear, de comprar na App Store, muito mais prático e seguro que os códigos. E foi o primeiro com um processador de 64 bits. Um salto técnico importante. Ah, e a cor dourada. Foi uma febre. Foi um fenómeno inesperado. E depois o 5C. O 5C, todo em plástico, muitas cores,
Era para ser mais barato. Era essa a ideia. Essencialmente um iPhone 5 numa nova roupagem colorida. Um pouco mais acessível. Uma tentativa de chegar a outro público, talvez mais jovem. Não foi um sucesso estrondoso, mas mostrou à Apple a experimentar com a segmentação. E depois dessa fase, 2014, a Apple cedeu. Ecrãs gigantes com o 6 e o 6 Plus. Foi uma mudança radical, sim. 4.7 e 5.5 polegadas. Adeus à filosofia do uso com uma mão. Era a resposta ao mercado Android, que já tinha ecrãs grandes há algum tempo. Eram umas tábuas no bolso. E o design ficou muito redondo, sabonete, quase. Exato, muito fino, muito curvo, mas essa finura e tamanho trouxeram problemas. Há o Bandgate. Lembro-me disso. O 6 Plus que entortava no bolso. Pois foi. O tamanho e o alumínio mais fino tornaram-no mais suscetível. Gerou imensa polémica, vídeos virais. A Apple teve de admitir e reforçar o material nos modelos seguintes. Uma lição sobre os limites do design. Mas, curiosamente, em 2016, no meio dessa corrida aos ecrãs grandes, lançam o SE. Um regresso... Uma jogada inteligente. Pegaram no design do 5S, que muita gente adorava por ser pequeno, e meteram-lhe o hardware mais recente do 6S. Era para quem queria um telefone pequeno, mas potente. Mostraram que ouviam esse nicho. E nesse mesmo ano, 2016, iPhone 7. E a decisão que, dividiu opiniões. Adeus à entrada de áudio 3.5mm. Aqui é que fica mesmo interessante. Foi das decisões mais controversas, sem dúvida. A justificação da Apple foi múltipla, precisavam de espaço interno, queriam melhorar a resistência à água e era uma aposta clara no futuro sem fios. Impulsionando os AirPods, lançados na mesma altura. Exatamente, foi corajoso, como eles disseram, mas muitos viram como uma forma de forçar a adoção do ecossistema deles ou o uso de adaptadores. E o impacto foi gigante, não é? Acabou por definir a tendência. Acabou. Apesar das críticas, hoje em dia, um topo de gama com a entrada para os escutadores é raro. Foi uma aposta arriscada que moldou o mercado. Avançando, 2017, lançamento duplo. O 8, que parecia mais do mesmo, e o X, a revolução. O 8 e o 8 Plus mantiveram o design geral, mas trouxeram o vidro atrás outra vez. Isso permitiu o carregamento sem fios, finalmente. Mas sim, a estrela foi o iPhone X, o 10, para celebrar os 10 anos. Aquilo sim foi uma mudança de paradigma. Adeus botão Home, olá ecrã quase total, reconhecimento facial, uma lufada de ar fresco. Foi mesmo. O ecrã OLED, cores fantásticas, pretos profundos, e para conseguir isso tiveram de tirar o botão físico e o Touch ID. Entra o Face ID. Reconhecimento facial 3D exigiu aquele entalhe, o notch. Exato, o Notch. Precisavam de espaço para os sensores todos da câmara TrueDepth, o Face ID era super avançado em termos de segurança, mas o Notch foi uma solução de design que deu muito que falar. Tornou-se uma assinatura, mas controversa. E a navegação por gestos também mudou tudo. Completamente. Se ligarmos isto ao panorama geral, foi mais uma vez a Apple a ditar as regras da interação e da estética. E desde aí, do X para cá, X, S, 11, 12, 13, 14, 15, parece que entramos numa fase de refinar a fórmula, mas com cada vez mais modelos, não é? Precisamente, a segmentação ficou muito clara, modelos Pro e Pro Max, como o topo, especialmente nas câmaras. Vimos aparecer as múltiplas lentes atrás, ultra grande angular, telefoto. E um foco enorme na tal fotografia computacional. O que é isso exatamente para quem nos ouve? Basicamente, é usar o processador e software inteligente para fazer coisas que as lentes e sensores sozinhos não conseguiriam. Tipo, o modo noite, que combina várias fotos, ou o Deep Fusion, para mais detalhe, o modo cinematográfico em vídeo. Tudo isso depende muito de algoritmos para analisar a cena e melhorar a imagem. É aí que está a grande batalha da inovação nas câmaras hoje em dia. Entendido. E o design, embora partindo do X, também foi mudando. Sim, o iPhone 12 trouxe de volta os cantos quadrados, tipo o iPhone 4 e 5. Muita gente gostou. As margens foram diminuindo. O Notch deu lugar à Dynamic Island. Ah, sim, aquela pílula interativa nos modelos mais recentes. Exato. Mais dinâmica para notificações e controlos. E claro, a mudança para o USB-C no iPhone 15. Finalmente. Muito por causa da União Europeia, não foi? Sim, a regulamentação teve um peso grande, mas também é uma questão de conveniência e standardização. Já não era sem tempo. E os materiais? Titânio nos Pro mais recentes,
A busca por materiais continua. Resistência, peso, aspecto premium. O titânio ajudou a reduzir um bocadinho o peso dos Pro Max, que continuam a ser substanciais. Quase mais que um iPad mini, como dizem as fontes. É verdade. Mas não podemos falar do iPhone sem falar do iOS, a alma disto tudo. A evolução do software foi tão importante quanto o hardware. Absolutamente. Na Apple, as duas coisas andam de mãos dadas. O iOS começou super básico, lembra-se, nem copiar e colar tinha no início. É verdade? Nem MMS. Mas evoluiu imenso. iOS 2 trouxe a App Store, o 4 o multitarefa, o 7 aquela remodelação visual, depois veio a central de controlo, os widgets, o foco crescente na privacidade, que é um ponto forte da Apple, e mais personalização agora. E o futuro do iOS parece ser inteligência artificial. Apple Intelligence. As fontes falam até no iOS 26 para 2025 com capacidades preditivas. Se é mais proativa, tudo com foco na privacidade, processando no aparelho sempre que possível. Isso levanta questões interessantes, não é? Sim, Sobre como a IA vai mudar a nossa relação com estes aparelhos. sem dúvida. Torna-os ainda mais centrais, mas também levanta debates sobre dependência, o papel da tecnologia. É um tema quente. Olhando para o futuro mais próximo, as fontes falam numa apresentação a 9 de setembro. E já há muitos rumores para o iPhone 17 em 2025. O que é que se destaca? A máquina de rumores nunca para. 9 de setembro é uma data plausível. Para 2025, um rumor interessante é o tal iPhone 17 Air. Air, para substituir o Plus. Parece que sim. A ideia seria um telefone super fino e leve, talvez com um design diferente na câmara, mais uma forma de segmentar e oferecer algo distinto no design físico. Nos Pro e Pro Max, o salto de performance habitual. Tudo aponta para isso. Chip A19 Pro, mais RAM, fala-se em 12 GB, talvez para aguentar a IA no dispositivo. E outra coisa muito esperada, o ecrã ProMotion, os 120 Hz finalmente para toda a linha 17. Isso seria bom. Tornava tudo mais fluido. E o fim do SIM físico. Parece que sim, a transição para eSIM já acontece, mas 2025 pode ser o ano em que elimina o mesmo a ranhura física, pelo menos em alguns mercados. Liberta espaço, pode ser mais seguro, mas depende das operadoras e da facilidade para quem viaja ou troca muito de telefone. E o resto? Novas cores, fala-se num verde menta, melhorias nas câmaras, mais Apple Intelligence e os preços. Continuam lá em cima. Algo nessa linha. A estratégia parece clara. Pro com as melhores câmaras, Air com foco no design físico e democratizar algumas coisas como o ProMotion. Ufa! Que viagem! Desde 2007, aquele primeiro aparelho quase, básico até hoje. Tantos designs, funcionalidades, polémicas. O iPhone mudou imenso. Então o que significa isto tudo? Para mim, mostra uma capacidade incrível de evoluir, mas mantendo sempre aquele ar de, olha, é um iPhone. Uma identidade muito própria. Vês o segredo. E isso leva-nos a uma reflexão final, não é? Com a inteligência artificial a tornar-se tão central, como é que o iPhone pode, nos próximos anos, voltar a transformar a nossa relação com a tecnologia? Que inovações, para além destas que se falam, podem surgir para manter a magia? É uma ótima pergunta para ficarmos a pensar. Bem, esperamos que tenham gostado desta análise, desta quase aula de história sobre um ícone tecnológico. Muito obrigado por nos terem acompanhado. Obrigado e até à próxima.